este trecho da palavra de Deus, que é uma parábola. Parábola era os contos que Jesus usava para explicar uma realidade espiritual. Então ele usava de contos de algumas histórias, né, cotidianas, para explicar realidades espiritual. E aqui é a parábola das bodas. As bodas é uma festa, é uma grande festa de casamento. Então, eram as bodas. Então, essa é a parábola das bodas, que diz assim: então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Querido Deus, nós oramos ao Senhor neste momento, uma vez mais, para agradecer pela palavra já lida e por aquilo que o Senhor já tem preparado para nós nesta noite. Senhor, Tu sabes a necessidade da Tua igreja, do Teu povo, que aqui está reunido. E eu te peço, Pai, que faz de mim tão simplesmente um instrumento nas Tuas mãos para falar as verdades que o Senhor já gerou em nosso coração. Ó Deus, nos abençoe, nos dá, Senhor, graça, unção, que quebra o jugo, e que as vidas que aqui estão possam receber essa palavra. E essa palavra vir gerar fé e disposição para vencer, para ir em frente, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Um dos acontecimentos que antecede a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, é o evangelho ser pregado em todas as nações. Então, a palavra de Deus diz assim, que quando este evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. E sabe que algum tempo atrás, eu gosto de acompanhar um pouco algumas pesquisas, não muito distante, existia uma parcela da humanidade muito grande, a saber, 40% mais ou menos da humanidade,
que nunca tinham ouvido falar de Jesus ainda. Então, alguns países, vários países, né, que cortina de ferro, que é assim denominado, os países mais comunistas, os países dos muçulmanos. Mas é interessante que quando você acompanha algumas pesquisas, nós hoje estamos vivendo um evento assim interessante, porque entre os muçulmanos é onde o evangelho tem mais crescido, né? Então, isso é muito interessante, porque o evangelho tem avançado de uma forma assim rápida, muito rápida. E este grande número que há alguns anos, 5 anos atrás, era dado em pesquisa, hoje tem diminuído assim rapidamente o número de pessoas que têm sido alcançados ou ouvido o evangelho, né? Não é que as pessoas vão se converter, mas as pessoas vão ter dado a elas a consciência do evangelho. Vai ser anunciado o evangelho, que é, a saber, Jesus Cristo. Então, nós vivemos assim esse tempo, né? E aí virá o fim. O texto que nós lemos, queridos, fala de um rei convidando as pessoas para as bodas de seu filho. Um rei que convidava, ou aliás, que convidou, não é? Que preparou as bodas e convidou para as bodas do filho, os convidados. A grande festa de casamento de seu filho. E aqui o Senhor Jesus faz uma comparação da festa de casamento com o reino de Deus. Você vai ler o contexto e o Senhor está explicando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a um rei que convidou, que preparou a festa das bodas e convidou, e trouxe, aliás, mandou seus servos convidar as pessoas, né? E este casamento então é comparado com este casamento do Senhor Jesus com a igreja do Senhor, com a igreja. Então, este evento, que é um dos maiores eventos que irá acontecer posteriormente, um evento, uma grande festa, é exatamente isso, simbolizando exatamente isso. O encontro do Senhor Jesus, ou seja, do noivo com a noiva, o casamento, as festas, as bodas, não é? Nós vimos isso, nós queremos aí fundamentar isso que estamos falando na palavra de Deus. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 19, eu quero ler com vocês, que fala e faz referência dessa grande festa, 19, 6 a 9. Diz assim, ó, Apocalipse 19, 6 a 9. Que diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças de Deus. Então faz referência, esse texto faz referência deste grande evento que está por acontecer. E nessa festa haverá uma ceia. E quem vai se sentar à mesa nesta ceia? Quem será aqueles que vão sentar à mesa? Em Mateus, no capítulo 8, versículo 11, diz assim que muitos virão, o próprio Jesus dizendo, não é? Falando ali, referindo-se a um homem, um centurião romano, que veio com ele com grande fé, e ele disse então, aproveitando a ocasião, ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente,
e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos de dentro serão lançados fora. Então é interessante essa colocação do Senhor Jesus. E em Lucas, no capítulo 22, 29, nós vemos também, queridos, essa grande festa, não é? Aqueles que vão sentar à mesa, que vão participar dessa festa. Lucas 22. E aí, quero ir também lá para Lucas, né? Um pouquinho de paciência, hoje, abrindo aí a Bíblia, acompanhando a palavra de Deus aí, que ela gera fé no nosso coração. Amém? Diz assim em Lucas 22, 29. Veja bem. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, Jesus falando, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos. Então nós, neste evento, não só nós vamos, ou seja, os convidados vão sentar à mesa para desfrutar, comer e beber, mas terão também a responsabilidade de julgar, né, de julgar as tribos de Israel, ou seja, de julgar o povo de Deus. Então, queridos, nós vemos aí que existe uma festa, e esta grande festa de casamento se dará em algum tempo oportuno, e nós, por sua vez, aliás, a todos são convidados a esta festa. E eu quero falar exatamente sobre isso, tirar desse texto bíblico, desta parábola, algumas verdades bíblicas para aplicação em nossas vidas, que é muito importante, né? O convite à grande festa, ou a grande festa das bodas. O convite é para todos. O convite é para todos. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui, quando o Senhor, a parábola, ela conclui no final dizendo: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso não quer dizer que o chamado de Deus é para excluir uns e separar outros. Não, aqui este chamado é um auto-chamado. O chamado, o convite é feito, mas não é uma coisa por obrigação, né? Você é obrigado a participar. O rei não coage ninguém a participar dessa festa. Ele convida, manda convidar, não é? Agora, aceita ou não o convite àqueles que querem. Então, nós podemos ver nessa parábola, queridos, a preocupação do rei em convidar as pessoas para a festa. É claro que o contexto aqui fala dos judeus que estavam ali à volta de Jesus. Jesus estava ministrando os judeus. E esses primeiros convidados, era exatamente a eles, não é? Que ele fala assim que, a festa, a mesa está preparada, e ele mandou que os servos buscassem os convidados, dissesse aos convidados, aqueles que de antemão já teriam sido convidados, falando para os judeus, para que eles viessem à festa, que a mesa estava preparada. Mas também, queridos, nós podemos aplicar esse texto ou esta passagem também a nós, aquelas pessoas que são convidadas e eles, por sua vez, rejeitaram o convite, não é? E nós também podemos aplicar esse texto àquelas pessoas que são convidadas para esta festa, constantemente são lançados o convite: olha, as bodas estão preparadas, olha, o casamento está preparado, a mesa está posta, e aqueles que rejeitam o convite,
não é? Então, as pessoas que rejeitam. E um dá uma desculpa, em Lucas fala exatamente, explica sobre as desculpas de um, de outro, né? Olha, eu fui lá, eu comprei uma junta de boi. O outro fala assim, olha, eu casei. O outro fala assim, eu comprei um campo. Então, eles começam a dar desculpas uns para os que foram ali convidá-los. Então, é aplicado àqueles também, queridos, que é convidado constantemente, porém, eles, por sua vez, eles dão desculpas, eles rejeitam o convite, eles não aceitam o convite. Então, este é um grupo de pessoas que está sendo convidado. Então, agora, o outro grupo de pessoas, queridos, são os pobres, os doentes, os enfermos, porque ainda há aqueles que rejeitaram o convite. Veja a preocupação do rei. O rei disse assim, olha, tudo bem, eles não quiseram vir, não é? Mas agora a mesa já está preparada. Volta lá e avisa para eles que a mesa já está preparada, os bois já estão na mesa, o assado já está na mesa, os servos já estão na mesa. Venha, fala para eles virem para as bodas do casamento. Mas aqui o texto nos diz assim, porém, eles não quiseram vir. Então, veja que ainda diante da rejeição das pessoas para virem e participarem dessas bodas, o Senhor Jesus, Ele demonstra o seu amor e a sua misericórdia estendida com insistência para que as pessoas venham. Porém, não vêm, por quê? Porque não querem vir. Agora, o outro grupo de pessoas que, depois daquele grupo, nós vemos um outro grupo de pessoas na parábola. Então vai às encruzilhadas e trazem os necessitados. Lá em Lucas fala assim, traz os pobres, os aleijados, os cegos e tal. Trazem os bons, aqui em Mateus fala assim, trazem os bons e trazem os maus. Coagem, forçam eles a entrarem no reino. E aqui, queridos, existe um outro grupo de pessoas que vêm e aceitam o convite muitas vezes, porque na sua necessidade, no seu desespero, na sua dor, ele é convidado e aí ele aceita a vir. Não são poucas as pessoas que hoje estão aí, que aceitaram o convite, que vieram para a igreja, mas não porque eles, de boa, não, assim, olha, vamos lá para a igreja, não. Mas diante de uma necessidade, diante de uma dor, diante do choro, diante de uma enfermidade, de um diagnóstico médico, eles então optaram a aceitar o convite para estar à mesa, sentado às bodas. Então, por exemplo, o exemplo é a minha vida mesmo, não é? Que quantas são as vezes que eu rejeitei o convite de ir para a casa do Senhor, mas uma certa feita eu quebrei os 2 tornozelos, fiquei imobilizado e assim, dependente totalmente de locomoção para lá e para cá. E diante dessa dor, diante do sofrimento, do abandono dos amigos, né? E eu, então, resolvi aceitar aquele convite. Fui coagido. Olha, Deus está te chamando. Você quer o quê? Quer que quebre agora a sua cabeça? Já quebrou os tornozelos, né? Falei assim, bom, deixa eu ir logo, antes que eu tenha um problema aí mais sério. Então, veja que existe um grupo de pessoas, e não são poucos, né? Os pobres, os necessitados, aqueles mais que vivem situações mais difíceis, que são chamadas e que aceitam, não simplesmente, não, eu vou para a igreja agora, servir a Deus, não, mas diante da necessidade, eles aceitam o convite e vai para a casa do Senhor. Não é? Às vezes chega ali é curado, chega ali é liberto, chega ali é transformado, e aí então eles permanecem sentados à mesa. Agora,
é interessante o processo seletivo. Quando eu falo processo seletivo dos convidados, nós logo pensamos e imaginamos uma empresa que está precisando de algum funcionário. Então, ele vai lá e a empresa lança lá, está precisando de funcionário. Aí vem 100 pessoas, está precisando de 2. Né? E vai passando pelo processo seletivo até chegar lá nos 10. Aí chega lá nos 10, separa só 2 e aqueles 2 então foram escolhidos. E aqui, como eu falei assim, aqui não é um processo seletivo nesse sentido, mas é um processo seletivo no sentido de a pessoa quer ou não, o processo seletivo ela vem de um processo dele, da pessoa, de uma autoescolha. O processo seletivo é diante daqueles que são convidados, não é? Então, muitos são chamados, a saber, o Senhor deseja que todo homem seja salvo. Então, o convite é lançado para todos, bons e maus. Você vê que bons e maus foram convidados, né? A todas as pessoas foram convidados. Agora, vai a pessoa que vai se escolher ou não. Ele vai fazer a autoescolha, se vai querer aceitar o convite ou não. Então é interessante, né, no verso 14, veja o verso 14 da parábola que nós lemos no capítulo 22 de Mateus. Verso 14. Quero falar aqui do processo seletivo. Diz assim, o Senhor Jesus dizendo assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse é o verso 14, né? O desejo do Pai é que todos aceitassem o convite e desfrutassem da festa, do banquete que está preparado. Porém, só uma parte deles é que participaram, a outra foi desqualificada. Ou o que os desqualificou? Essa é a pergunta. Uma parte dos convidados foram desqualificados. Mas o que os desqualificou? Versículo 8, vamos voltar para o versículo 8. Diz assim: então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. A primeira parte do processo seletivo é porque era a falta de dignidade dos convidados. Eles foram convidados, só que eles não quiseram participar, não quiseram vir, aplicaram vários tipos de desculpa. E o que é que leva-os à desculpa? O que é que torna as pessoas indignos de participarem? Mateus 10, 37 a 38, nós temos uma resposta sobre isso. Mateus 10, 37 e 38, diz assim: e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Aqui falando da divisão que Jesus veio fazer. Ele veio trazer divisão. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, Jesus dizendo, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, o que é que leva a pessoa à falta de dignidade de participar desta mesa? É o amor da pessoa aplicado em coisas que não é que é aplicado em coisas que é errada, mas é a falta de amor a Deus. Deus tem que ser sempre a primazia. O amor a Ele tem que estar sempre em primeiro lugar, acima de pai, de filho, de marido, de esposa, disso e daquilo. Porque quando nós amamos a Deus
acima de todas as coisas, nós não teremos desculpas, não formalizaremos desculpas a dar para não participar desta festa. Agora, quando a pessoa ama mais o filho, a filha, o esposo, a esposa, a vida, a cama, o sono, mais do que a Jesus, sempre ele vai ter na ponta da língua o quê? Uma desculpa. Ele vai aplicar uma desculpa, e isso o torna indigno. Eles não estão aqui porque os convidados são indignos de participarem da mesa. Outra coisa, lá em Lucas 9:62. 9:62 diz assim: E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto ou é digno do reino de Deus. Então, aqui está falando de pessoas que se propôs a andar com Cristo, a andar no reino, segundo o reino de Deus, mas que num determinado momento da sua vida olhou para trás, ou seja, voltou às suas velhas práticas, voltou às práticas carnais e pecaminosas. Então, estes não são dignos do reino de Deus. Torna a pessoa indigna a participar da mesa do Senhor. Então, por que que os convidados foram indignos? Por que que eles aplicaram desculpas àquele rei e não participar, não ir e participar das bodas do Cordeiro? Porque o seu amor, o amor deles não estava realmente no rei que os convidou. Por quê? Porque porque também outros estavam até caminhando, mas o amor deles foram saqueados e eles olharam para trás. Então, tornando assim os convidados indignos de sentar à mesa, de estar no reino de Deus. E a estes, então, ali a gente vê o rei aplicando o juízo, antes mesmo do juízo, não é? Porque aí ele fala, aqueles convidados, fala assim, bom, eles são indignos, então eles vão ser, aí eles enviou os servos para matar, para destruir as cidades e tal, quer dizer, para que eles ficassem longe do reino de Deus. Agora, nós estamos falando aqui do processo seletivo. E esta é uma parte das pessoas. Agora, a outra parte, ela é simbolizada pela falta das vestes nupciais, ou nupcial, verso 12. Verso 12 da parábola, Mateus 22, né? Então nós estamos aí meditando sobre o processo seletivo daqueles que vão sentar à mesa do rei e daqueles que são excluídos do rei. Então, 22:69, é isso? 22, não. Capítulo 22, versículo 8, diz assim: Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aí, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. Então, este homem, ele simboliza, representa
uma outra parte das pessoas no processo seletivo. Ou seja, aquela primeira parte do processo, ela é feita fora do corpo, fora da festa. Essa primeira parte, ela é aqueles que são lançado o convite das pessoas que estão lá fora, mas rejeitam este convite, não aceitam, sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Agora, esta outra parte, representado por este homem, é aquela parte que aceitou o convite, que sentou à mesa, que está dentro, está inserido no corpo de Cristo. Só que lhe falta a veste nupcial. Essa é a outra parte. Então, a falta das vestes nupcial. A falta das vestes nupciais nos exclui das bodas. Que vestes são essas? Simboliza a purificação dos pecados. Aquele homem sabia, ele era bem informado, de que ali, para participar da mesa, era necessário as vestes nupciais. Porém, ele achou, de alguma forma, que poderia sentar à mesa sem vestir as vestes nupciais. Então, essas vestes nupcial é a purificação dos nossos pecados. Apocalipse 7,14. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 7,14. Diz assim, 7,14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui João pergunta, Senhor, quem é essa multidão de branco? Estes são aqueles que lavaram as suas vestes. E não só lavaram, purificaram no sangue do Cordeiro. Então, os que lavaram suas vestes, aquele convidado não tinha suas vestes nupciais, não havia lavado as suas vestes, alvejado no sangue do Cordeiro. Ele não havia. Então, esses são aqueles que representam aquelas pessoas que querem participar, que querem sentar à mesa de Deus e à mesa dos demônios. E o Senhor disse assim, olha, não podeis, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, diz assim, não podeis sentar-se à mesa do Senhor e à mesa dos demônios. Então, essas são as pessoas que querem desfrutar daquilo que Deus pode oferecer, mas querem continuar desfrutando do pecado, da satisfação da sua carne. Essas são as pessoas que Jesus disse assim, olha, não podeis servir a dois senhores. Que quer servir a dois senhores? Quer servir a si mesmo ou o mundo e quer servir também a Deus. Então, essa pessoa, ela tem uma representatividade. Representa pessoas que não querem abandonar o pecado, mas quer viver e desfrutar da mesa do Senhor. E não dá. Jesus disse assim, não dá. Não dá. Ou você serve a Mamon, ou você serve ao Senhor. Ou você se submete a Deus, ou você se submete ao diabo. Ou fica logo
no mundo, né? Então, é aquela pessoa que quer tá dentro da igreja, erga a mão, canta, vem para a igreja, louva a Deus e tal, mas aí lá no dia a dia tá lá na prostituição, tá lá nas internets da vida, é viciado em droga, é viciado na pornografia, não quer abandonar o pecado. Isso desqualifica. E veja que a pessoa sabe disso. Porque quando o Senhor, o rei, chegou naquele homem, quem deixou você entrar aqui sem as vestes nupcial? Cadê a veste nupcial? Ele sabia que ele precisava das vestes nupcial. Então, essas pessoas representam exatamente aqueles que não lavaram, ou seja, não nasceram de novo, ou seja, não alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Então, Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, sem santificação é impossível agradar a Deus. Então, queridos, o que essa parábola nos ensina? O que este homem aqui nos ensina? Nos mostra, e às vezes nós vivemos dias hoje em que isso é muito comum, né? Tem sido muito comum, as pessoas que estão dentro da igreja partindo das lideranças, muitas lideranças aí que estão envolvidas no divórcio, casa de novo, e vive no pecado, e está assim, assado, né? Vive uma vida depravada, e às vezes no altar, cantando e tal. Então nós vemos hoje aí, por isso que esse monte de escândalo, são aquelas pessoas, queridos, que estão à mesa, mas estão sem a veste nupcial. E a estes o processo seletivo vai ser, olha, não tem como. Agora, existe o perigo de manchar as vestes real, ou nupcial também. O perigo de manchar as vestes nupcial. Olha Apocalipse 3:4, por exemplo. Volta um pouquinho, Apocalipse 3:4. Diz assim, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Porquanto são dignas disso. Aqui o Senhor falando à igreja de Sardes, né? Ele dizendo ali, desqualificando aquela igreja, porém ele dizendo assim, olha, só que ali tem alguns que não contaminaram as suas vestes nupcial, e que andarão comigo de branco, porque são dignas. Então, quando nós passamos pelo processo de entregar a nossa vida a Cristo, quando nós passamos pelo processo do arrependimento, e aí as nossas vestes, ou seja, a nossa vida, ela é lavada no sangue do Cordeiro. Nós recebemos espiritualmente falando uma veste branca, em condições de sentar à mesa. Só que há um perigo para todos aqueles que receberam a sua veste, de contaminar as suas vestes no dia a dia. Não é porque nós vivemos em um mundo aí atolado no lamaçal de pecado. A imundícia do pecado, ela é perigoso para nós, é perigoso manchar as nossas vestes. E não são poucas as pessoas que outrora tinham as suas vestes limpas e hoje estão com as suas vestes comprometidas. Estão com as suas vestes comprometidas, né? Então, pessoas que perdem o direito de sentar à mesa.
Veja Apocalipse 16, 15, por exemplo. Fala sobre estar alerta. Dezesseis, 15. Diz assim: eis que venho como ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda o quê? As suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, a própria palavra de Deus, ela nos orienta ao seguinte: bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes, para que não se vejam nus e veja-se a sua vergonha. Ou seja, para que não manche as suas vestes, ou seja, para que não comprometa as suas vestes, para que naquele dia, a hora de sentar à mesa, você não esteja com as suas vestes sujas e contaminadas, e você passe pelo processo seletivo e você seja excluído o direito de você sentar à mesa e das bodas do Cordeiro. Não são poucas as pessoas, queridos. Hoje nós vivemos, os dias são maus. Os dias são maus, o diabo ele continua com o seu projeto constante, sem nenhum tipo de constrangimento para infiltrar e disseminar a nojeira, a lama do pecado em meio aos cristãos, com a finalidade de roubar deles o direito de estar sentado à mesa. E nós, por sua vez, temos uma natureza que precisa ser vigiada constantemente, que precisa ser disciplinado. Nós temos que disciplinar a nós mesmos constantemente. Porque senão, queridos, a palavra de Deus diz assim, que o pecado tão de perto nos arrodeia. Porque senão vem aí o desânimo, do desânimo vem aí a busca de um prazer, de uma satisfação. Do desânimo vem o vazio e a necessidade de ser preenchido esse vazio com alguma coisa. E aí vem o diabo oferecendo coisas. Então ele diz assim, olha, bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes. O Senhor diz assim, guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Quer dizer assim, guarda o que você tem para que ninguém roube, ninguém tire de você o direito de estar vivendo no reino de Deus. E o que nós temos? O que nós ganhamos? Nós ganhamos o direito de sentar com o Cordeiro à mesa, nas bodas do Cordeiro, do Rei. Então, esse é um perigo, né? Por isso nós temos que estar vigilante, atento, para conservar as nossas vestes limpas. E o processo seletivo, eu já aqui comentei sobre isso, se dá fora da festa, ou seja, quando o convite é lançado àqueles que ouvem e não praticam a palavra, rejeita, já fica automaticamente fora da lista das bodas. Agora, dentro da festa, representando aqui aqueles que aceitaram o convite, que estão aparentemente inseridos no corpo de Cristo, porém reprovados pelo Rei, a autoescolha deles de permanecer no pecado, ela tem essa reprovação. E ele emudeceu, diga assim, ele emudeceu. Pois é. Quando o rei chega até aquele homem e diz assim, o que você está fazendo aqui sem as suas vestes? Ele emudeceu. Ou seja, não teve justificativa
quando os olhos como com chama de fogo, a palavra de Deus diz que o Senhor, os seus olhos são como chamas de fogo, ele passar pelos convidados e esses não estiverem, queridos, com as suas vestes nupciais, eles ficarão emudecidos. Haverá um alto senso de justiça, tanto naquele que está julgando, quanto naquele que está recebendo o julgamento. E ele vai dizer, fazer o quê? Ele emudeceu porque ele sabia que ele precisava de estar vestido adequadamente. Ele sabia, querido, mas ele não estava vestido adequadamente. E isso levou ele, queridos, a perder o direito, a ser lançado fora, a ser separado daqueles que estavam sentados à mesa. Então ele não estava com as suas vestes adequadas, separados, ele estava com as suas vestes contaminadas. Então ele não tinha nascido de novo, e ele emudeceu. O senso de justiça diante dos olhos do Senhor será tão apurado, que mesmo diante da condenação eterna, não terão o que dizer, ou não terão justificativa. Não terão justificativa. É claro, queridos, que ainda aqueles que prestam algum serviço poderão até tentar se justificar diante de Deus. Olha Mateus capítulo 7, versículo 21, por exemplo, que fala sobre isso. 7:21. Deixa eu ver aqui, não sei se eu marquei certo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Sim, né? Olha aqui. A estes que até tentarão se justificar diante de Deus. Eles dirão assim, 7:21. Dirão assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus dizendo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: nós em teu nome. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quer dizer, não pregamos a palavra no teu nome? Não falamos no teu nome? Não profetizamos no teu nome? Né? Não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então veja aqui, o sentido de você ser usado por Deus para fazer uma obra a Deus, isso não significa nem te dá garantia de ter uma veste limpa. A salvação, ela não é pautada naquilo que você faz e nem naquilo que você representa diante da sociedade, mas a sua salvação, ela é pautada diante daquilo que você é diante de Deus, diante do seu comportamento, os frutos que você dá. Porque aqui ele fala assim: olha, não fizemos maravilhas no seu nome, porque nós vemos aí um monte de gente aí fazendo tantas coisas no nome de Jesus, mas vemos aí escândalos em cima de escândalo de pessoas assim. E aí naquele dia, vamos dizer, mas não fizemos isso e aquilo, quer dizer, tentando ter uma justificativa do serviço prestado ao reino, mas ele dirá assim: não vos conheço, você que pratica a iniquidade, que você que tem as suas vestes manchadas, você que anda em pecado, você que não abandonou o pecado, eu não te conheço. Então, o processo seletivo de Deus, ele se dá além dos bastidores do que nós fazemos, do serviço que nós prestamos, e às vezes até dos nossos dons.
Porque dom não garante salvação. Serviços não garantem salvação. O que garante salvação é uma vida íntegra na presença de Deus, aleluia. Uma vida de santificação, é o apartar do pecado, é o apartar da mentira, é o apartar da idolatria, é o apartar, queridos, do mundo que jaz no maligno. Então, ainda que algumas pessoas tentar justificar, mas aquele servo, ele emudeceu. E a justiça do Senhor, vou terminar já, ela é sem misericórdia. A justiça de Deus, ela é sem misericórdia. Aquele servo, ou aquele homem que estava ali com suas vestes, sem as suas vestes nupcial. Veja que ele não disse assim: Senhor, dá-me uma segunda oportunidade, Senhor, me manda para o purgatório, Senhor, me faz uma purificação aqui, dá um jeito aí. O Senhor disse assim: amarrai-o e lançai-o nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, significando um sofrimento intenso. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque tem muitas pessoas brincando no fio da navalha, que não compreenderam, não entenderam que algumas determinadas práticas na nossa vida têm que ser abandonadas, senão vai nos lançar no inferno, aonde há choro, aonde há ranger de dentes. E aí, queridos, não tem mais jeito. Por que você está aqui? Quem deixou você entrar aqui sem as vestes nupciais? Quem deixou você entrar? E ele emudeceu. E diante daquele ato de emudecer, de não dizer nenhuma palavra, o rei aplicou a ele a sentença. Então, a sentença vai ser aplicada, querido. E veja que eu não posso ver as vestes sua. Você não pode ver as minhas. Nós não podemos ver uma dos outros. Não podemos. Mas o rei, com seus olhos de fogo, ele vê, ele enxerga, ele sabe. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: vivemos dias difíceis de engano, onde o pecado tem se tornado comum, pessoas conhecedoras da palavra, obreiros, vivendo uma vida promíscua, usando drogas, né? Autossuficiência, orgulho, idolatria, gananciosos. Eu vi uma frase esses dias interessante, que a frase dizia assim aí na rede social, que me chamou bastante atenção, que hoje os crentes não querem ganhar mais almas, eles querem ganhar dinheiro. E aí o Senhor disse assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Ele disse a um determinado grupo de pessoas, porque essa igreja tinha deixado Jesus para o lado de fora, era um autossuficiente. E ele disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então veja que o Senhor, ele não quer que as pessoas se percam. Ele não quer naquele dia aplicar a sentença a eles, de morte, de choro, de ranger de dentes.
Ele não quer que nenhum seja excluído da mesa. Mas, infelizmente, as pessoas se auto-excluem. Mas ele insiste: eis que eu estou à porta e bato. Eu não desejo, não tenho prazer na morte do ímpio. E aí, em Apocalipse 3:20, não é? Ele disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E no versículo 5 de 3 mesmo, 3:5 diz assim: e ao vencedor eu darei a ele o direito de andar de branco comigo, aleluia, na minha presença. E ao vencedor, queridos, nós não fomos chamados para andar na frente, nós não fomos chamados para se destacar em muitas coisas, nós não fomos chamados para enriquecer ou para ser muito grande, mas nós fomos chamados para andar em fidelidade com o Senhor, e andar de branco, aleluia. E nós fomos chamados para vencer. Não desista não, meu irmão, não desista não, minha irmã, porque vale a pena avançar, ir em frente, doa onde doer, vamos em frente, marchar em nome de Jesus Cristo, sem contaminar a nossa veste, porque ao vencedor ele dará o direito de andar de branco na sua presença, aleluias. Só o que vencer. Então o rei tem lançado esse convite das bodas. Muitos estão aí, não quer vir, né? Hoje mesmo teve evangelismo, muitos foram convidados, chamados, mas não vieram, porque não quis. Verdade é essa. Tá, a igreja está vazia sim. Eles não vieram, sabe por quê? A maioria não veio porque não quis. Agora, o não quis, é claro, que vai ter uma desculpa. Ah, estava muito cansado. Ah, estava com dor de barriga. Ah, estava com isso, com aquilo. Sempre vai ter uma desculpa. Porque aquele que ama mais filho, filha, marido, esposa, mais do que a mim, não é digno. Não tem dignidade para sentar à mesa do rei. Entendeu? É assim. Né? Claro. Se eu como pastor, depois se eu falar: ô irmão, eu senti só. Ah, mas eu estava assim. Ah, mas não sei o quê. É uma desculpa. Eu nem pergunto. É para fazer a pessoa não pecar mais. Então eu nem pergunto. Não pergunto mesmo. Pergunto não. Só alguma pessoa que a gente sabe que é ali e tal, que sabe, que ama mesmo a Deus e que, então aí a gente se preocupa, né? Porque aí pode ter acontecido alguma coisa. Mas a maioria tem as suas desculpas. Então, a esses, muitos deles não são dignos. Se encontrarão em indignidade de sentar à mesa do rei. A outros, às vezes, está bem, participa, aceitou o convite, mas ainda não branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E é tempo, querido. É tempo de branquear as suas vestes, para que você não perca o direito, ou para que quando vier o processo seletivo, você não seja excluído daqueles que estão sentados à mesa. Então nós estamos num tempo assim. A mesa está posta. Daqui a pouco as trombetas vão soar. E aí, naquele dia, muitos vão ficar emudecidos. Muitos vão tentar se justificar. Mas eu louvo a Deus, porque haverá uma multidão de branco diante do Senhor. Aqueles que venceram a tribulação, aleluias. Muitos de nós vamos vencer e vamos andar de branco com o Senhor por toda a eternidade, com as nossas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus.